Falando de dois suplementos que eu acho extremamente importante, que é a astaxantina e a coenzima Q10, porque nós utilizamos muito no processo anti-inflamatório, renovação celular, prevenção do envelhecimento, até na fertilidade, tá bom? Mas principalmente para mulheres pós 40 anos, a gente utiliza muito esses dois, astaxantina e coenzima. Então são dois suplementos que devem fazer uso aí, tá bom? Vou começar com a coenzima, depois a gente passa para a astaxantina. Já tô aqui com o meu chá de amora. A gente tá no chá de amora essa semana no Fitonutri. E ele tá quentinho, então eu vou aproveitar que a gente conseguiu entrar aqui 1h19 hoje para falar um pouquinho desses dois benefícios. Quem deve usar, como usar e esse processo, tá? Da coenzima Q10, os benefícios e quem deveria usar. E também, lógico, da astaxantina, como que utilizar, a quantidade que nós podemos utilizar. Acho que é um dos maiores antioxidantes que eu conheço e que faz muito sentido a gente estar utilizando. E quem sabe você não conheça a astaxantina, tá bom? Então vamos começar com a coenzima, primeiramente. Coenzima, tá? Sejam todos bem-vindas. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje a gente está conseguindo cumprir aí dentro do nosso horário proposto, tá? Como que eu utilizo? Para começar, você tem que entender como que você utiliza suplementos. Porque tem gente que começa a utilizar os suplementos e fala assim, olha, eu tô usando o suplemento, só que não tá fazendo sentido na minha vida, porque eu não vejo resultado. Só que a pessoa não fez uma organização hormonal antes. Ontem mesmo, eu estava falando com a minha paciente e falei, olha, a gente vai passar os primeiros 21 dias organizando seu intestino. Você precisa organizar o seu intestino. A gente precisa estar com o intestino saudável. E aí, quando eu fui organizando esse processo, ela foi entendendo, logicamente, falei, depois a gente entra com suplementação, senão é muita informação de uma vez só. E aí a gente não consegue, logicamente, né, a ter esse resultado bacana que a gente gostaria de ter. Achei que tá meio escuro, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Vamos ver. Não sei o que eu deveria estar inventando de mexer aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a gente precisa estar sempre organizando, tá? Vou fazer assim, deixar um pouquinho mais baixo. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos falar aqui da coenzima. Quem deveria fazer uso? Eu utilizo muito a coenzima em relação ao processo de quem tá indo na academia, quem passou dos 40 anos, mulher no climatério, mulher na menopausa. Ela é uma enzima solúvel, lipossolúvel. Então, ela é muito semelhante, por exemplo, à coenzima Q10. Muito semelhante a vitaminas lipossolúveis. Então, ela deve ser associada a uma grande refeição. Um café da manhã, um almoço, um jantar, aonde tenha gordura nessa refeição, tá bom? Boa tarde, Glória. A coenzima também, ela é associada, ela tem um apoio, como eu já disse antes, para vocês em relação ao exercício físico, porque ela tem a produção da ATP, que é a adenosina trifosfato, que é as células que vão ter essa energia para você, então ela não vai retirar essa energia do músculo. Eu vou falar já sobre isso, tá? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Eu até coloquei ontem num processo, depois vocês dão uma olhada na descrição, esse vídeo vai pro YouTube, tudo que eu tô olhando aqui tá no meu blog. Então eu sempre olho o blog, porque eu quero que você olhe o blog também. Segue lá o blog, que o blog tem muitas informações. E tudo que a gente fala aqui está no blog, tá bom? Qual o blog, Nutri? vanessagaudiano.com, beleza? E ela tá muito associada à diminuição de dor em relação muscular e até a própria fadiga. Ela diminui dor muscular, porque ela produz essa energia, ATP, e ela também diminui a fadiga por causa da própria energia. Então, quais são as doenças que acabam se beneficiando, ou melhor, quais são as pessoas que têm o problema de saúde que acabam se beneficiando quando utiliza a coenzima? Então, por exemplo, se você tem fibromialgia, faz sentido você utilizar porque vai diminuir suas dores e o seu cansaço. Se você tem, por exemplo, artrite reumatoide, faz sentido você usar, porque a gente tem muitas dores, você sabe que eu sou portadora de artrite reumatoide, tem muitas dores articulares, então faz sentido nós usarmos. Uma pessoa com lúpus tem que verificar a hora que toma o remédio, mas também faz sentido usar, porque também tem muita indisposição. Boa tarde, Aninha. Então é o seguinte, nós vamos acabar melhorando muito quando realizamos o processo de suplementação. Mulheres que querem engravidar, por vezes a gente também faz o processo, tem fibromialgia, então faz sentido usar. Por vezes a gente também usa em mulheres que desejam engravidar. Por que usa em mulheres que desejam engravidar, gente? Porque a produção com o tempo de óvulos, né, ou mesmo os homens de espermatozoide, cai a qualidade conforme a gente vai envelhecendo, a gente sabe disso. Toda vez que a gente é jovenzinhas, o colágeno é maior, tem melhor, a gente tá mais jovem.
né? Tá tudo bonito. E vai envelhecendo, né? Logicamente, o processo vai diminuindo também em relação à qualidade. Então, a pessoa que ainda não engravidou, mas deseja, quem sabe, usar a coenzima seja interessante para ela, tá bom? Sejam todas bem-vindas aqui no grupo. Bem, a adenosina, tá? Ela vai ter essa produção de... Adenosina não, coenzima. Vai ter essa produção de adenosina, trifosfato, que vai ter essa produção de energia. Então, você não vai precisar tirar a energia dos músculos. 50 anos, toma hormônio. Então, o certo seria inicialmente fazer uma reeducação alimentar, tá bom? Toda pessoa que toma hormônio por causa da menopausa, o certo seria... Todo médico deveria orientar. Muda a primeira alimentação. Depois você vai verificar a necessidade de colocar hormônio mesmo. Nem todos precisam colocar hormônio, mas é que a maioria continua comendo o que comia antes, que já era uma alimentação inflamatória. Então, quando a gente tem uma alimentação que não é uma alimentação inflamatória, que é anti-inflamatória, nós temos uma melhor formação hormonal. Logo, todos os nossos hormônios acabam sendo mais equilibrados e a gente quer isso, tá bom? Voltando aqui, a produção de energia é muito bacana. Então, por exemplo, você vai fazer exercício físico, provavelmente o seu fitoterapeuta, bem, a pessoa que tinha... Fitoterapeuta não, porque no caso de fitoterapeuta vai ser mais em relação a fitoterápicos, né? Em relação aos chás e tudo mais. Mas quem sabe o seu médico, já tem prescrito para você uma suplementação de óleo de coco, né? Quem sabe? Que a gente acaba utilizando... É um TCM aí, ou uma coenzima, né? Ou até os dois, porque eles vão te auxiliar a ter maior energia, mais produtividade. Você pode tomar depois de um shake, e aí você vai para o exercício físico. Porque se você vai para o exercício físico, não tem problema fazer exercício físico em jejum, mas se você volta, você não come nada, a energia que era para ser tirada desse carbo, era para ser tirada do seu organismo, né? Vai ser tirada dos seus músculos. E aí você vai começar a ter dores, então vai ter muita fadiga. Atletas mesmo que se exercitam mais do que 1h30, eles acabam tendo muita fadiga por causa do excesso de energia que o seu organismo precisa. Então, ele acaba tirando dos músculos. Então, a alimentação é muito diferente, tá bom? É um antioxidante lipossolúvel, já falei para vocês, como antioxidante, ele vai proteger nossas células, principalmente o nosso DNA, de danos oxidativos. E principalmente de resíduo metabólico lipídico, que é aquele que deixa as manchas. Sabe aquelas manchinhas que a gente vai ficando na pele que a gente não quer? Causada pelo sol também? Muito também em relação de produção de radicais livres lipídicos, ou seja, estresse oxidativo lipídico, tá bom? Então, é interessante a gente verificar. Não sei, Márcia, teria que mudar a primeira alimentação de creatina, tá bom? Saúde cardíaca, porque a creatina já é um outro processo, tá, gente? A gente pode falar aqui de creatina também. Eu vou gravar um videozinho sobre creatina. Não é o suplemento que eu mais utilizo, nem creatina, nem colágeno. Eu acho que tá muito voltado para quem é praticante de exercício físico. Só coloco mais para quem pratica bastante exercício físico. Não, nem colágeno não, colágeno eu uso muito, voltando aqui, nem creatina, nem whey eu uso tanto, colágeno eu uso para todas as mulheres, mas a gente tem que entender que cada caso é um caso. Quando a pessoa pratica mais exercício físico, a gente indica mais, senão eu prefiro trabalhar com uma coenzima, tá bom? Que eu acho que é mais interessante pro seu caso. Saúde cardiovascular, ela, como também essa taxantina que eu vou falar já, eles auxiliam muito no processo de circulação sanguínea. E a gente sabe que saúde cardiovascular, a circulação tem que ser maravilhosa, porque senão a gente tem acúmulos de gorduras nas nossas artérias, que é a arteriosclerose. E quando a gente tem esse acúmulo de gordura na artéria, a arteriosclerose, e ela acaba endurecendo, a gente tem uma arteriosclerose, ou seja, um endurecimento dessa artéria que pode levar ao infarto. Os dois podem levar, né? Então, assim, a gente vai... Arteriosclerose, que é o mais comum, a gente tem um entupimento nas nossas artérias. E isso é extremamente prejudicial, gente. Isso é perigoso, tá bom? Então, saúde cardiovascular, isso é importante. Então, o que é mais importante a gente realizar? O que seria mais interessante a gente entender? Que nós temos que fazer uma limpeza nas nossas artérias. Então, quando você está com colesterol alto ou o LDL alto, significa que você não está com sua circulação sanguínea tão legal e você está com acúmulo, tá? De gordura. Então, a gente tem que diminuir esse acúmulo de gordura. Colesterol não é vilão, ele é um amigo nosso, desde que ele esteja dentro da quantidade indicada.
Varizes é um outro caso, tá? Varizes pode ser má circulação e também genético, e ele é bem chatinho de tratar também. Então, a gente precisa também, inicialmente, melhorar a questão da qualidade da alimentação e da circulação. Varizes precisa melhorar a circulação. Outra questão também importante aqui, que vale a pena ressaltar, é a saúde da célula, tá? Ou da pele, por causa das nossas produções celulares, ou seja, por causa do estresse oxidativo. Então, a gente vai ter uma saúde nessa produção celular, nessa renovação celular. Pele é renovação celular. Então, quando a gente tem uma renovação celular, significa que a gente tem células novas. E quando a gente tem células novas, significa que a gente tem um processo anti-envelhecimento, que a gente quer sim, quer ir muito. Então, isso faz sentido nós utilizarmos a coenzima para a recuperação da nossa pele e dos nossos músculos, para a saúde da pele e para a saúde muscular, como eu já falei logo no início, evitando assim a fadiga. Olá, Lima, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, evitando assim a fadiga muscular. Então, falei duas coisas ao mesmo tempo. Ajuda a pele muito, por ser anti-envelhecimento, evitar aqueles radicais, aquelas manchas na pele e um processo que acelera. Se a gente tem um envelhecimento precoce, significa que a gente tem um acelerador aí, tá bom? A coenzima, ela tem sido relacionada a estudos. Ela, a astaxantina, são estudos. Então, tudo é muito novo, tá? Mas que melhora muito o nosso sistema cerebral. Então, por exemplo, doenças neuromusculares também. Então, quais são as que são tanto associadas com a parte neuromuscular, tá? E com a parte cerebral somente, por exemplo. Então, neuromuscular, que afeta o seu sistema do seu cérebro e dos seus músculos, ou seja, o nervo e o músculo, nós também temos aqui o Parkinson, tá? Doenças neurodegenerativas. E nós também temos a distrofia muscular. Não são curas, vamos deixar bem claro que não são curas, mas são tratamentos que estão sendo estudados para prevenir a evolução da mesma, sabe? Para a pessoa não evoluir com tanta rapidez. Tem que mudar todo o processo, mas não evoluir. E no caso também, evitar, se você já tem uma predisposição, para você evitar esse processo, tá? Outra doença aí, no caso da saúde mais cerebral, é o próprio Alzheimer, que ela também auxilia renovando e dando energia necessária para o nosso cérebro, que tem um desgaste muito grande. Então, a gente precisa sim, tá? Dessa energia celular e, logicamente, que tudo isso associado a uma boa dieta, associado à atividade física, uma boa qualidade de sono, tá? E, logicamente, o cérebro a gente tem que estar sempre fazendo exercícios. Por exemplo, eu escrevo aqui no meu blog. Meu blog aqui, vanessagaudiano.com, tá aqui abaixo. Tá todas as minhas informações aqui que eu deixei organizada para você ler. Aí, eu venho aqui, eu leio antes, porque eu quero saber se o ponto tá certo, se tá certa a linha, a minha linha é sempre assim, o que é o suplemento, os benefícios dele, os antioxidantes dele, onde eu encontro na alimentação, a suplementação, quem pode usar, quantidade e efeitos colaterais. Então, eu sigo essa ordem, mas isso eu fico lembrando, por isso que eu fico olhando, então isso eu fico lembrando. Mas para eu conseguir falar de uma maneira mais tranquila, eu vou ler antes, correto? Porque eu tô escrevendo, eu tô lendo. Isso é um exercício para a memória, isso é um exercício para o cérebro. E isso, nada substitui esse exercício. Então, isso é bom, a gente quer. Mas os suplementos auxiliam ativando células, ativando os processos enzimáticos e ativando o nosso metabolismo, o que nós precisamos e muito, tá bom? Alimentos que possuem a coenzima. O que eu quero deixar bem claro para você, até vou tomar a minha aqui. Tem que ser grande refeição, tá? Porque precisa de gordura. Você pode colocar um pouquinho de óleo de coco na bebida e tomar muita bebida. Então, deixa eu tomar a minha coenzima e meu ômega 3. Peraí. Oi, Maria. Beijão, minha amiga tá aqui na live. Que orgulho. A Maria é linda, gente. A Maria é uma mulher que me inspirou e eu aprendi a usar colágeno com a Maria, sabia? Tinha 30 anos, a Maria já usava e super me indicou. E eu uso até hoje. 11 anos, hein, Maria? Tô com 41. Gente, ó, aqui, ó. Tomando o meu chazinho de amora. Tem muitos benefícios. Outro dia eu vou gravar um chá de amora pra vocês. Eu tomo muita água. Beijão, querida. Então, vamos lá. Os alimentos que possuem coenzima Q10, porém, não em quantidade significativa. Por quê?
Dá uma olhada no meu link, eu uso essa, que tá lá no meu link, tá bom? Da Nação. Dá uma olhadinha lá, tá escrito Coenzima Q10, porque ela vem com astaxantina, que é o próximo suplemento que eu vou falar. Hoje eu vou falar de 2. Então vamos lá. E ela vem os dois, na realidade ela vem mais, ela vem vitamina, ela vem astaxantina, ela vem coenzima, mas ela vem vitamina A, vitamina E e vitamina C. Então é um complexo bem legal. Alimentos que possuem coenzima Q10 em quantidade menores, porque são alimentos, são plantas, tá? Vegetais. Então a gente tem nas folhas verdes, como espinafre, couve-manteiga, brócolis, nós temos a coenzima. Também temos em nozes e sementes. Então, por exemplo, semente de gergelim, castanha do Pará, semente de girassol, também temos a coenzima. Só que lembrando que são quantidades menores. Então, se você tem que ter uma alimentação bem rica, tá? Faz um shake, polvilha em cima da comida, tem que ser rica de semente a sua alimentação. Por isso que aqui no consultório, quando você entra em contato comigo, eu sempre falo, gente, eu trabalho com fitoterapia, muito líquido e muitas sementes. Porque eu sei que quando a gente fala de alimentação, suplementação através de questão vegetal, alguns são mais complexos, outros nós temos em abundância, tá? Mas alguns são mais complexos. E também temos nos peixes, né? Então eu coloquei 2 aqui para você em relação, que é o salmão, que tem muito ômega 3, mas também tem coenzima. E também tem a sardinha, que também tem ácidos graxos como ômega 3 e também tem coenzima, tá bom? Então elas associadas à sua dieta vai ter uma proteção cardiovascular muito boa. É que muita gente que me segue não come carne. Então eu sempre trago algum alimento que também é de origem vegetal. Quanto que eu vou suplementar? Quanto? Normalmente 100 miligramas uma vez ao dia já é o suficiente. Normalmente junto com uma refeição. Você tem que fazer não dá, porque no meu caso eu utilizo meus suplementos junto com a refeição, mas eu utilizo alguns, porque como eu faço de 24 horas, então... Oi, Silvana! Seja bem-vinda! Como eu faço... muitos suplementos, não muitos, porque eu também não sou exagerada, mas ao longo do dia eu utilizo muito líquido e isso protege, eu não tenho nenhum tipo de dor estomacal, tá bom? Isso eu acho que é o maior problema em relação a usar, tomar o suplemento sem nenhum, né, sem uma gordura ali. Você não vai ter uma absorção tão legal se não tem gordura, por isso tem que usar às vezes óleo de coco ou um cacau, eu tomo muito cacau, você sabe disso, ou associado a uma alimentação bacana. Mas se você como eu, faz 24 horas, né? Então a gente precisa organizar. Dá uma olhada no meu link, lá também tem. Eu indico o colágeno tipo 2, porque o colágeno tipo 2, ele também vai auxiliar a diminuir as rugas, ele também vai auxiliar pele, cabelo e unha numa quantidade menor, mas o nosso corpo não produz tanto colágeno tipo 2. E é o que nós temos uma queda maior depois dos 40 dele. E a gente fala muito dos outros, mas o colágeno tipo 2 também vai prevenir aí a sua questão articular e ossos, tá? Então, dá uma olhada na minha bio, gente. Lá tá o meu colágeno, lojas, chás e suplementos, lá tá bom? Dá uma olhada lá na minha bio. Suplementação, vamos lá. Coenzima, tô falando de coenzima, tá bom? Se você tá aqui no Insta, dá uma olhada na minha bio, é só clicar e entrar no link, eu depois venho aqui, pergunto, te respondo no direct, também não tem problema. Mas, gente, que seja bem específico, senão fica aquele, eu gostei do vídeo, eu não consigo dar atenção para todos. Mas dá uma olhada na bio que é mais fácil. E eu sempre deixo os links também nos meus stories, eu acho que vale a pena você olhar meus stories. Hoje eu acho que eu não fiz ainda. E se você tá no YouTube, olha na minha descrição que tem todos. Vamos lá, suplementação. As doses, se você é um atleta, se você pratica muita atividade física, você precisa de coenzima, você pratica mais do que 2 horas, normalmente a gente trabalha com 500 miligramas. Se eu sou um estudante, eu quero uma concentração maior, em torno de 200 miligramas para aquele período, tá? 2 vezes ao dia, divido isso em 2 partes. E se eu tenho um envelhecimento normal, tipo eu, Vanessa Galdiano, só quero envelhecer bem, quero ter saúde, quero diminuir as dores da artrite, quero ter mais disposição, então em torno de 100 miligramas já é uma quantidade recomendada muito boa, tá? Crianças, normalmente a gente não indica, mulheres grávidas eu não indico. Tá sem som, gente? Só a amiga ali tá sem som ou todo mundo tá sem som? Porque eu tô aqui falando, acreditando que tá com som. Então, me respondam aí que eu vou continuar falando. Eu acho que está com som, mas me falem, tá bom? Se a pessoa está sem som, ela tem que aumentar o som. Então, escreva, está com som. Vai me ajudar muito. Por gentileza, eu peço isso para vocês, tá bom? Tô ouvindo, então tá tranquilo. A Vanessa tá ouvindo, então tá com som. Minha xarai. Gente, mulheres grávidas, nós não
utilizamos, tá bom? Mulheres em relação a estão amamentando, eu não sei se pode dar uma cólica na criança, então não, também não utiliza. Crianças, a gente também não precisa suplementar a criança, gente. Deixa a criança crescer numa comida saudável, ensina a criança com uma alimentação rica. Vocês são maravilhosas, obrigada. Ensina a criança com uma alimentação rica, coloca na frente da criança as frutas, coloca na frente da criança semente. Às vezes a gente tem a mania de esconder, sabe? A gente vai lá na gavetinha e a gente coloca lá atrás a semente porque elas são muito caras. Né? Eu já ouvi isso. Nossa, eu não posso deixar a semente em cima porque senão eles comem tudo. Ensina a quantidade por dia, ensina os benefícios e deixa a criança ver. Porque se a criança ficar vendo só bolo, ela vai querer bolo e aquele é o paladar. E é difícil você depois treinar um paladar viciado, né? Você tem que tirar o açúcar, fazer todo um processo de abstinência, né? Porque ele é viciante. E fazer isso numa criança é mais complexo. A criança tá aberta para novas informações. Ela tá aceitando tudo que a mãe e o pai estão falando. E se ela fala, vou postar no Stories, tá bom? E vou postar hoje nos Stories e vou postar na bio também, tá? Só que na bio tá assim, lojas de suplemento, beleza? E aí a criança, ela acredita muito no que o pai e a mãe tá dizendo, em tudo que o pai e a mãe estão dizendo ali, ela acredita. E se você não dá esse suporte para esse teu filho, essa relação, ele vai crescer ouvindo dos outros. Eu achei uma graça. Como eu sou nutri, eu falo de comida o tempo todo. E os meus filhos cresceram aprendendo isso comigo, antes de eu me tornar nutri. Tanto que quando eu conheci a Maria, não era nutri, né? Mas eu já vivia no mundo da nutrição, já era um mundo que eu era apaixonada por ele, tá bom? Muito, muito apaixonada. Hoje os meus filhos, uma graça, meu filho de 14 anos vai fazer 15, falou que o amigo de 15 também queria usar creatina. E o irmão, que tinha usado um tempo atrás creatina hipercalórica, eu comecei a dar uns pega nele, não precisa, fez 20, né? Mas na época eu tinha 19, tem 19, pra que isso? É modinha, não precisa, sua alimentação já é rica, tal, você é jovem. E ele parou, eu falei, você vai engordar depois, porque hipercalórico, minha amiga, vai engordar depois, né? E ele ouvindo isso, o irmão parou e ficou só na alimentação e tá super bem. Porque eu usou um mês só, mas eu já entrei como mãe, a gente é mãe, já entrei em desespero. Que é isso que meu filho tá usando? Que ele foi lá e comprou. E aí, então, o outro, meu mais novo, ouvindo toda a situação, agora está indo pra academia. E está levando o amiguinho pra academia. E o amiguinho, assim, eu sou muito magro, eu preciso ganhar massa, eu vou tomar um whey, eu vou tomar o amiguinho falando. Aí ele pegou as informações que ele tinha, ele não colocou tudo no contexto correto, mas ele olha, se você ficar tomando suplemento, você tem que pensar que você vai ganhar uma massa, mas não é uma massa sua, você vai deixar seu corpo preguiçoso, você pode aumentar o peso, e também falou de hipercalórico, e você tem que pensar que você vai casar, depois que você casa, você vai ter mais um aumento em média de 10 quilos, e um aumento médio. E ele todas as informações que eu fui falando, ele falou pro amigo, então ao ele falar, ele gravou, e ainda ensinou alguém. Então, assim, eu quero dizer pra você que os nossos filhos, eles estão muito abertos para aquilo que nós estamos indicando. Então, quando eu falo assim, que mulher grávida não deve, que tá amamentando não deve, depois volta e coloca na sua alimentação. Passou por esse período, coloca, porque é um período que a gente não pode fazer uso de muita coisa e a gente perde muitas vitaminas e minerais. Eu não fui a gravidinha linda, eu vou falar pra vocês. Eu perdia muito, meu cabelo ficava seco. Uó! Mas depois que a gente passa esse período, a gente corre atrás, né? A gente vê o que dá pra fazer. Agora, a criança tem que crescer com uma alimentação saudável na mesa. E ela tem que ver você se cuidando. Você usa suplemento, mas ela tem que ver você comendo bem, tá bom? E, logicamente, quem tem problema renal como insuficiência, tá? A gente não deve fazer uso, porque imagina, uma pessoa com insuficiência renal, ela já tem um comprometimento nos rins, que já não faz a excreção do que deveria fazer. E aí ela vai ficar sobrecarregando, então não é legal, tá? E questões hepáticas também, tá? Não tô falando de uma esteatose, tô falando de um câncer, uma coisa mais grave, tá bom? Agora eu vou falar de um outro. Esse que nós falamos até agora foi da coenzima. Eu vou falar de um outro que, quem sabe, você ainda não ouviu falar, ou se você ouviu pouco, ele não é tão conhecido como a coenzima. Deixa eu cumprir a minha meta. Chá de amora. Vamos lá colocar. Qual que não é tão... Gente, eu tomo assim, ó. Eu fico aqui falando com vocês, eu tomo 1 litro de meu chá. E as minhas amigas sabem que elas têm que tomar 1 litro.
E eu tô dando exemplo aqui. Minhas amigas fitonutrem, ou minhas pacientes. E como que qual que é esse que não é tão conhecido? Eu acho que é o suplemento de saúde que todos deveriam conhecer, que todos deveriam colocar em prática, colocar no seu dia a dia, que é a astaxantina. A astaxantina é um carotenoide, tá? É um caroteno. Então, ela tem uma pigmentação meio rosa avermelhada. E também não é encontrada assim numa facilidade tão grande na alimentação. Ela tem traços, a astaxantina tem traços em frutas como framboesa e morango. Que também a gente já tem um probleminha aí em relação aos próprios processos quando a gente vai me fugiu agora. Quando a gente vai limpar os produtos, os alimentos, por causa do excesso de agrotóxico. Nossa, fugiu. Então, a gente já tem um maior problema em relação a frutas vermelhas por causa do excesso de agrotóxico, né? Mas nós não vamos deixar de usar, então a gente só faz a limpeza, beleza. Só que a astaxantina, ela tem traços dela, só nas frutas vermelhas. Então, por exemplo, framboesa, tomate, você faz um suco de morango, você faz um suco sempre, né? Então, você vai verificar, você vai ver que vai ter mais, vai se sentir um pouco melhor, mas não é uma quantidade que você consiga suprir só nela. E ela vai ter alimentos marinhos, por exemplo, peixes como salmão e sardinha também, alguns frutos do mar, para quem consome, eu particularmente não consumo. E também, no caso, algas. Nas algas, a gente tem uma quantidade mais significativa dela, tá? Então, a astaxantina tem mais na alga. Mas, teríamos que ter uma quantidade significativa e também aqui no Brasil, pelo menos, a gente não consome tanta alga assim, né? Às vezes a pessoa tá vendo de um outro lugar e ela consome mais, mas aqui no Brasil, não. E ela tem um poder de neutralizar os radicais livres muito forte. Isso é muito legal. Porque se ela neutraliza, significa que ela elimina esses radicais livres do nosso organismo. E o excesso de radicais livres produz doenças, como também traz o envelhecimento precoce. Então, por exemplo, se a gente tem um excesso de radical livre, a gente tem uma produção inflamatória maior. Inflamatória maior é diabetes, é colesterol, é hipertensão. É esteatose, é sobrepeso, é obesidade, é falta de energia, é uma pele feia, é um envelhecimento. Então, isso tudo radical livre produz, tá? Então, quando a gente consegue combinar a alimentação saudável, quando a gente consegue combinar o estilo de vida, a prática de exercício físico e o sono de forma agradável e saudável, a gente tem uma combinação de um estilo de vida saudável. Aí esses suplementos fazem todo sentido. Por isso que eu sempre espero pelo menos aí uns 21 dias para iniciar com o processo de suplementação, que é o tempo de suplemento até chegar, a pessoa já faz essa troca, né? Então, ela já começa a colocar os hábitos saudáveis. E outra coisa, a astaxantina, ela está muito ligada à relação de redução de radicais livres causados pelos raios UV. Nós temos raio UVA, UVB e UVC. O UVA é aquele que a gente tem assim o maior medo, porque ele realmente produz o envelhecimento precoce muito forte e também ele mexe com o nosso colágeno, com o nosso DNA. Então, a gente pode levar a um processo de câncer também. E a gente sempre cuida mais. O VB também, o VB ele aumenta a vitamina D, a gente quer o VB. Só que em excesso ele causa queimadura, ele causa manchas e envelhecimento precoce. E pode levar a um câncer de pele. E o VC é aquele que também tem bastante, mas a gente quase não tem assim, um resultado muito em relação a ele, porque a terra, como nossa amiga, ela faz a maior absorção, então ela é extremamente importante para a terra, para a gente ter todo esse processo de fotossíntese aí na natureza, então ela é muito importante. Então a gente tem os raios UV. Os raios UV, eles são benéficos para a nossa saúde de forma moderada. Infelizmente, a gente acaba pegando em excesso. Infelizmente, tem poluição, tem a camada de ozônio sendo afetada, tem a falta de filtro solar ou excesso de filtro solar, que a gente não pode deixar de usá-lo, mas às vezes o excesso. Então, a astaxantina, ela te traz essa proteção causada pelos raios UV. Então, nós vamos ter uma proteção na nossa pele, e isso é muito legal, porque ela previne câncer de pele. Então, já começa a fazer um sentido. E ela produz uma hidratação maior à sua pele, tanto que alguns suplementos que a gente faz uso, acaba fazendo uso, são chamadas de cápsula do tempo. Por que cápsula do tempo? Porque são associados a outros, como por exemplo coenzima, astaxantina, vitamina E, vitamina A, e se torna uma cápsula do tempo, que são todas as vitaminas que têm uma renovação celular muito boa, ou antioxidantes.
Esse caso é carotenoide, né? A saúde dos olhos também. Sabe quando você tá, não sei se você tá dirigindo, às vezes você faz assim, ou o sol tá muito forte, você faz assim, e você não consegue ler uma placa, e aí você fica assim o tempo todo, além daquilo de causar rugas, também prejudica a sua visão, correto? Prejudica muito a sua visão. A astaxantina auxilia todo o processo de circulação do nosso organismo, de forma muito especial a circulação na retina. Então, assim, algumas doenças causadas pelo excesso e exposição ao sol, tá? Que poderiam trazer aí para você um prejuízo, a astaxantina trabalha como uma potencial preventora, ela previne isso, protetora. Então, a gente gosta também, porque você sabe que saúde ocular, né? Dos olhos após o 40 é bem delicado, né? Quando meu esposo hoje usa óculos, para perto, para leitura, eu preciso utilizar, eu não estou utilizando, mas eu utilizo muito aqui o computador, eu preciso utilizar. E é muito interessante, quando você passa no oftalmo, o que ele diz? Ah, depois dos 40, quase todo mundo precisa. Por quê? Porque a gente tem realmente a nossa visão afetada devido a vários fatores e prejudica isso. Então a gente acaba colocando o óculos para ser uma proteção, aumenta, você não força tanto a leitura, e é logicamente uma proteção. Mas também na alimentação existem protetores, tá? Que são os nossos queridos antioxidantes. Entre eles, a vitamina A é maravilhosa para os olhos. Nossa, a vitamina A é muito boa, tá? E a astaxantina também é um dos suplementos. Vitamina A também tem o carotenoide, né? Quando a gente come em alimentação vegetal, é um dos carotenoides mais importantes para a saúde ocular, tá bom? Assim como a coenzima, a astaxantina também tem uma saúde cardiovascular muito boa. Ambas reduzem o colesterol LDL, que é o que a gente fala que é aquele colesterol que a gente tem um pouco de medo, que nós precisamos ter, mas ele é mais fácil acumular nas nossas artérias. Tornando-se então, formando então ou placa, que seria a arteriosclerose, ou acúmulo, que é a arteriosclerose, que é aquele acúmulo que vai prejudicar na circulação sanguínea. Se você tem um prejuízo na sua circulação sanguínea, você pode ter problemas como hipertensão, você pode ter diabetes e pode levar até um infarto, tá bom? E então, assim, é muito importante a saúde cardiovascular. A saúde cardiovascular, ela é extremamente importante quando nós cuidamos do nosso coração. Então a questão é, nós temos que ter um controle em reduzir o LDL e aumentar o HDL, que é aquele que você fala que é bom. Por quê? Porque esse colesterol HDL está relacionado com ácidos graxos como o ômega 3, tá? Então a gente quer ele, porque são extremamente anti-inflamatórios. Só que a gente acaba aumentando a quantidade de gordura dos inflamatórios. E aí você já sabe certinho se o seu LDL está alto, se você está com colesterol total alto, ou se você até está com... Aí é questão de açúcar, mas mesmo assim questão açúcar e gordura, ou triglicérides. São 3 fatores referências que você tem que ter controlado, tá bom? E, logicamente, como eu falei pra você, é um fator anti-inflamatório, coloquei como sequência aqui, mas é praticamente a mesma coisa. O anti-inflamatório, ele tem uma proteção muito grande para doenças crônicas, tá? O fator anti-inflamatório. Porque a coagulação a gente teria que verificar o porquê, tá? Mas tem que melhorar a circulação também. Normalmente os sucos eles se auxiliam bastante e os vegetais também. Boa tarde, Thelma. E aí, o que eu ia falar para vocês aqui lembrei, doenças crônicas. Então, doenças que causam dores. Essas doenças que causam dores são doenças inflamatórias, ou mesmo às vezes não dores, mas vamos sair um pouco da artrite, da artrose, que eu sempre falo muito, da fibromialgia, e vamos falar para o contexto da síndrome metabólica. Obesidade, sobrepeso, diabetes tipo 2, colesterol, circunferência abdominal maior do que deveria, sabe aquela pessoa que tá com a barriga mesmo? Então são problemas que a gente precisa estar verificando e melhorando através de um processo de uma alimentação adequada. Pode usar sim a suplementação, mas nada disso vai substituir uma boa alimentação, tá? Assim como o processo da coenzima, que tem estudos em relação ao Alzheimer, Parkinson, demência, a astaxantina não é diferente, porque ela tem uma proteção no sistema nervoso,
tá? Então também os estudos são todos muito recentes, mas a gente sabe que tem proteção multifatoriais, né? São causas e podem ser benéficas em condições multifatoriais e logicamente acaba funcionando. Mas nesse caso, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, que é uma quantidade alta, é suplementando e com uma alimentação extremamente rica, tá? Ela acaba diminuindo a resistência à insulina, então se ela diminuir a resistência à insulina, ela é boa para quem? Quem tem diabetes tipo 2, tá? Que é causada devido a uma resistência à insulina, porque normalmente come-se muito doce, ou muito açúcar, ou muito carboidrato, né? É um estilo de vida que precisa ser mudado. A gente chama de diabetes tipo 2 e está totalmente relacionado ao estilo de vida. E o emagrecimento? Emagrecimento, astaxantina ou a coenzima vão emagrecer? Não, elas não vão te emagrecer, a astaxantina também não vai, mas ela vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque ela diminui a indisposição, ela aumenta a disposição, ela diminui o fator inflamatório, ela é anti-inflamatória, ela auxilia no processo circulatório. Então, todos esses são fatores para levar processo circulatório, nutrientes para o seu organismo. E o processo de emagrecimento requer uma organização hormonal muito boa, assim como a questão de climatério e menopausa também. Então, quando a gente tem esse processo levando esses nutrientes, a gente tem uma formação hormonal adequada, isso contribui sim para o nosso processo de emagrecimento. Então, ela contribui para o processo de emagrecimento não diretamente, ela não é a pílula mágica do emagrecimento, isso não existe, tá? Se você toma uma pílula para emagrecer, você vai engordar 20 quilos depois. Mas ela vai te auxiliar, tá? 20 quilos é o exagero, mas ela vai engordar mais do que você emagreceu, com certeza, tá bom? E algumas sim aumentam, se a pessoa emagreceu 10 quilos, pode aumentar 20, mas às vezes é proporcional. Mas mesmo assim, não existe a pílula mágica do emagrecimento, existe o estilo de vida que vai te proporcionar isso. E aí você pode entrar sim com uma quantidade de suplementos ou numa alimentação. A astaxantina, como eu já te disse, ela está relacionada a frutas vermelhas, tá? E algas marinhas, desculpa, porque ela é avermelhado também. Então a gente não encontra com tanta facilidade, encontra mais traços, mas ela é interessante, então a gente acaba suplementando. Qual a quantidade dela? Ela pode vir junto com outros suplementos, então é em torno de 2 miligramas a 4 miligramas. Quando ela vem sozinha, são 4 normalmente miligramas. Quando ela vem acompanhada, é em torno de 2 miligramas, associada com outros suplementos. Tá? Mas 2 miligramas já é o suficiente para você que está buscando um estilo de vida saudável. A gente não usa nada em exagero, porque se tudo que você usar exagero, você sobrecarrega o seu organismo. Então usa quantidades menores que você vai ser mais beneficiada ao longo do tempo, tá? Logicamente, a pessoa que pratica exercício físico de forma intensa, ela usa de 4 a 8 miligramas. Mas de 2 a 4 para você já é o suficiente. Também deve ser usada associada junto com uma alimentação, tá bom? Para você não ter dores estomacais. Normalmente ela também não tem reações, a não ser, como eu falei anteriormente, né? Se você tem problema renal, hepático, é grávida, amamenta ou criança. Nesses grupos a gente não utiliza. Se a pessoa tem uma alergia à pigmentação avermelhada, gente, ela tem pigmentação avermelhada, não é corante artificial, tô falando de uma coloração natural. Então, se você tem alguma alergia a carotenoides, tá bom? Aí não vai te fazer bem. Usando em excesso, você também pode produzir essa alergia, ficar com a pele meio vermelha, tá? Mas normalmente a gente não usa em excesso, a gente usa uma quantidade ok. E é fundamental para você ter um estilo de vida bacana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram, gente, desses suplementos, dessas dicas? Estão gostando? Tô trazendo mais sobre suplementação. Vou trazer bastante sobre chá, mas também vou trazer bastante sobre chá, porque nada substitui um bom chá. Tanto que eu tô tomando meu Diamora agora. Mas se pra você fez sentido, né? Sucesso. Sentido, você tá gostando, pode comentar depois no vídeo. Pode voltar aqui, comentar, compartilhar com esse vídeo com as pessoas que você acha que faz sentido. Eu tô tentando agora, hoje eu consegui 1h10. Ai, que bom, Maria! 1h10 eu consegui vir, 1h20 eu consegui vir aqui, né? Eu quero que seja 1 hora, mas eu não tava conseguindo nem chegar 1 hora aqui, né, gente? E é o horário que eu preciso, porque depois das 15 eu já tenho consulta, às 15, 16h30, 18, 19h30 são os horários, né? Então é muito difícil. Quando eu não tenho, eu passo aqui e gravo. Obrigada, Maria. Tá, minhas Marias aqui. Então, assim, se fez sentido, você gostou, continua compartilhando. A gente vem aqui, segunda-feira eu tô de volta. O chá é de folha de amora. Eu vou falar do chá de folha de amora pra gente, tá bom? Acho que eu já até gravei esse chá, só que ele vai entrar no YouTube, acho que dia 3, no YouTube que ele tá programado.
Então os vídeos ficam programados por lá. Tá bom, gente? Um bom descanso, um feliz sábado para quem tá me assistindo. Afinal de contas, hoje é sexta. E a gente volta, né, final de semana. Ah, aguardo você. Aguardo você. Tá bom? Só me dá um oi lá no WhatsApp. O que eu falei hoje foram dois. Tô falando com a Maria ali, que ela me deu um oi. Agostino. O que eu falei hoje, Rose, foram de 2 suplementos. Eu falei de coenzima e astaxantina. Se você não conseguiu assistir, volta na live e assiste, porque ela tem bastante detalhes, tá? Também gravei vídeos menores pro YouTube, em torno de 10 minutos, mas eles também estão programados para entrar. Mas vão entrar lá. A gente vai ter nossa série de suplementação por lá. Beijão e uma boa final de tarde de sexta para vocês e a gente se vê. Até na próxima segunda. Beijão da Nutri, gente. Aguardo vocês. Ah, mais um super recado. Não posso esquecer. Se você não sabe onde verificar, qual é melhor? Vai no link da minha bio. O link da minha bio tá lá, ó. Chás e suplementos. Olha lá, tá bom? Faz sentido. Dá uma seguida também nos stories, faz sentido. E eu tô criando, esse é muito novinho ainda, mas eu acho que vale a pena você, porque já tem programação pra semana que vem. Tem o @Fitonutri, tá bom? Que é um outro Instagram que tem 300 seguidores. Eu quero que ele esteja logo com uns 10 mil ali também. Então, se você puder seguir, vai ser muito bom. Lá no @Fitonutri eu vou falar de forma específica sobre os 3 que eu amo, tá? Quais são as 3 linhas que eu amo para organizar o metabolismo da mulher? Jejum intermitente eu gosto. Eu acho que ele nos possibilita colocar vários suplementos, ele possibilita a gente ter todo um estilo de vida saudável, ele nos possibilita isso, tá bom? Então, jejum intermitente a gente tem de 12, 16 e 24 horas, eu amo ele. Plantas medicinais, nada vai substituir o meu bom e velho chá, em quantidade significativa. E o terceiro, a própria suplementação. Eu sempre resisti um pouco em falar sobre suplementação, mas eu sempre suplementei. Então eu falei, não, vou falar um pouco mais sim. Porque mulher depois dos 40, gente, alguns suplementos a gente tem que fazer os rodízios sim, sempre, tá bom? Eu vi que a Maria falou que ia falar comigo, é só mandar um oi. Gente, queridas, quem tá mandando oi também, vai cair no consultório, eu não sei se eu vou conseguir dar oi pra todas vocês hoje. Mas assim, eu sempre dou oi já de cara na prioridade, assim, de cara, sabe? Aqui é daqui, eu tô no consultório, tô no centro de Curitiba, vou sair daqui e vou entregar o meu plano agora, saio daqui e entrego o meu plano. Gravo pro Fitonutri, que eu tenho que deixar 2 vídeos gravados. Aí eu guardo tudo e vou para minha casa, isso eu tenho que conseguir fazer até as 3 da tarde. Ô, minha amiga, você perdeu, beleza, te dou um oi. E até as 3 da tarde eu tenho que conseguir, ou me dá um oi aqui no direct também, tá bom? Só que, gente, sem brincadeira, eu acho que eu tô com umas 80 mensagens aqui no Instagram. Então, esse domingo, eu vou colocar em dia. Tudo, tá bom? Então, são 2 horas. Acho que eu falei tudo que eu precisava. Beijo, a gente vai conversando. Tchau, tchau.